Muito bom, pessoal. Eu fiz esse vídeo com a intenção de passar algumas diretrizes para a implantação de projetos do Clavix. Então vamos lá. Então, a primeira coisa é o seguinte: quando você começa uma implantação, ganhe a confiança do cliente. Tá? Demonstra que você sabe o que está fazendo, que você conhece um pouco do mercado joalheiro, que você conhece a ferramenta, que a ferramenta é muito boa, pode citar exemplos, conquista o cliente para que ele tenha confiança em você. Senão, você não vai conseguir fazer muita coisa se o cliente não tiver confiança que você sabe o que está fazendo. Tá? E também se ele não tiver confiança na ferramenta. Então apresenta módulos como RFM, painel, para conquistar o cliente. Tá? Tem uma base de demonstração de forma que você possa mostrar para ele números e tal, para ele ficar entusiasmado. A segunda coisa, identifica que tipo de implantação você vai fazer. Tá? Uma implantação simples, que é aquela, um ateliê, uma loja, um usuário tranquilo, tal. Uma implantação normal, que tem um pouco mais de usuários, mas ainda é uma operação simples, ou uma implantação complexa. A implantação complexa requer um cuidado muito maior, que é o risco que nós temos perdido alguns clientes, porque a gente está encarando uma implantação complexa como se fosse simples. Tá? Então vamos lá. Numa implantação simples, você pode dar uma previsão de horas e se passar um pouco a gente faz. Numa implantação complexa, o cliente precisa saber que o escopo de horas é variável, que ele vai pagar por cada hora que a gente gastar de implantação, para adaptar relatórios, para importar, para reimportar, para treinar de novo tudo, e já pode dar uma estimativa que uma implantação pode fácil pegar 150, 200 horas, quando você tem uma implantação que você já imagina que vai ser difícil. Tá? E boa parte dessa complexidade vem da maneira como o cliente se comporta. Tá? É uma empresa grande, tem muito usuário, tem usuário que joga contra. Isso tudo é o que torna uma implantação difícil. Então, para isso, você precisa conhecer o cliente. Tá? Então, principalmente numa implantação complexa, aprende como que é o cliente, quais as rotinas dele, quais os detalhes, qual é a terminologia que ele usa. Às vezes o cliente fala muito em romanei. Quando você descobre, ele está falando de venda. Por quê? Porque acho que o sistema dele, o processo dele, ele fala de romanei quando ele quer dizer venda. Então entenda a terminologia dele, entenda como que são os detalhes da operação, entenda quais são as prioridades dele. Tem alguns clientes que têm assim, olha, eu trabalho de uma forma diferente, quando eu pago comissões é assim, é assado. Então, tenta entender isso no melhor nível de detalhes. Depois que você coletou os detalhes, então você documenta. Tá? Então vamos lá. Uma das coisas que você precisa tomar cuidado é o seguinte: o cliente, quando ele não vê resultado, ele fica passando, fica gastando, tudo, ele não vê resultado nenhum, ele desiste. Ele começa a jogar a culpa na gente, começa a desgastar a relação. Então você tem que fazer com que ele veja um resultado no menor prazo possível. Então, importa o cadastro de produtos, já gera um catálogo de produtos para ele poder ficar entusiasmado, mostra no celular com o usuário de mobile, faz alguma coisa para que ele tenha resultados no menor prazo possível. Uma estratégia que eu uso para obter resultados é quando eu pego um cliente pequeno, eu configuro os parâmetros básicos, a boleta de venda, e eu chamo ele e falo, vamos fazer uma venda? Sem ter um cliente cadastrado, sem ter o produto. O vendedor precisa. Mas sem ter um cliente cadastrado, sem ter um produto. Então você entra no módulo de vendas, cadastra o cliente no momento da venda, cadastra o produto no momento da venda e já faz a venda e já gera uma boleta. Então o cliente vai ficar entusiasmado. Aí você explica, olha, não tinha estoque, o estoque ficou negativo, enfim, o cliente, talvez você não tenha tido tempo de colocar todas as informações, mas você gerou um resultado imediato. Então, quando você vai começar uma implantação, principalmente de um lugar pequeno,
em que você sabe que a pessoa não está muito organizada, começa dando resultado, fazendo ele lançar vendas. Tá? Para implantações complexas, é importante que você exija uma comunicação por escrito. Então, o cliente pede alguma coisa, você tem que pedir que seja por escrito, formaliza. Fala, olha, eu queria fazer um relatório de comissões. Como que você quer as comissões? Aí, ou ele documenta e ele manda por escrito, ou você documenta, manda para ele por escrito e ele então aprova. Tá? Não sai fazendo coisa de alguma coisa que você acha que entendeu, depois não era aquilo, depois ele vai falar que passou as informações, você que não foi capaz de entender, depois ele fala, não, eu já passei tudo para você. E aí você fala que não entendeu? Não, eu já te passei tudo, e aí a culpa é sua. Não pode. Exija as informações por escrito, deixe claro que as horas são cobradas conforme forem feitas, marca cada hora que você trabalhar e formaliza o aceite. Olha, mandei para ele, por favor, me dá um aceite para ver se isso está em ordem. Tá bom? Por quê? Porque ele fala que aceitou, depois ele fala, não estava pronto, não estava do jeito que eu queria. O responsável por testar e por validar os dados é o cliente. Tá? O cliente é que sabe como é que funciona a vida dele e tudo. Nós estamos vendendo uma ferramenta. Tá? Eu vendo uma chave de fenda. Se o cara vai apertar direito o parafuso ou não, é uma responsabilidade dele. Eu posso ensinar, posso falar para ele, mas quem tem que fazer o sistema rodar é o cliente. Outra coisa importante, a ordem de implantação. Lojas e ateliês, você pode começar pelo comercial, fazer as vendas e tudo. Fábricas, você pode começar pela produção, para gerar as falhas, principalmente falhas, controle de pedras e tudo. Então você começa pela produção, depois você vai para o estoque, comercial e financeiro. Enfim, vai depender da prioridade do cliente. O cliente pode falar, não, eu tenho fábrica, mas eu quero começar pelo comercial. A fábrica está meio sob controle, é terceirizada, então tudo bem, vamos começar pelo comercial. Aqui novamente o documentar o trabalho, tá? Todo o trabalho tem que estar documentado, tá? Então você pode usar o VSE para você avaliar o volume de trabalho, apontar a responsabilidade. O que é o VSE? É essa planilha que tem aqui, tá? Essa planilha está disponível na internet, está aí o link no slide. É só baixar essa planilha e aí você vai ter tudo prontinho aí. Você vai colocar quantas horas você vai estimar, e aí você tem os recursos alocados A, B, C, D e F, que lá embaixo da planilha você vai dizer que o A é o consultor responsável, o B é a pessoa do cliente, o C é a equipe de suporte, e aí você vai colocar isso, você pode configurar como você quiser. Tá? O VSE é muito bom para você acompanhar e saber para fazer orçamentos e tudo. Baixa que vocês vão gostar desse recurso. Voltando aqui ao slide, você pode usar um artigo na Wiki para documentar a implantação. Mas uma coisa importante é o seguinte, a gente já tem aquele recurso de projetos, da mesma forma que tem suporte, tem um outro projeto que é implantações. E você pode criar um projeto específico para aquela implantação. Tá? Mas se você usar aquele modo de implantações, você pode trabalhar com cartões. Tá? Não tem problema. O importante é que esteja documentado. Para que se trocar de um para o outro, a gente tenha documentação. Se o cliente reclamar, a gente manda toda a documentação, tudo aquilo que foi feito. Aí ele fala, eu não fui treinado. Está aqui, ó, foi treinado dia tal, tal usuário foi treinado. E, se necessário, desenhe um fluxograma de operações. Isso é muito importante para implantações médias e complexas. Tá? Para implantações simples, você pode ultrapassar isso daí e se concentrar mais em gerar resultado. Vamos adiante. Usa, por favor, o canal de vídeos do Clavix. Tem um número minúsculo de inscrições nesse canal porque as pessoas não veem. É importante que elas vejam. E o argumento para a pessoa ver o vídeo é simples. Eu não quero ver o vídeo. Você não vai me treinar?
Claro que eu vou treinar você. Se você estiver disposto, a gente vai treinando e vai marcando as horas. Se você vê o vídeo, eu vou marcar menos horas e vai sair mais barato. Você vai ver como eles vão ver todos os vídeos. Tá? Muito importante os vídeos conceituais. Às vezes a gente deixa de lado os vídeos conceituais, a gente minimiza a importância deles. Não. É importante que o cliente saiba o que é contabilidade, porque o sistema Clavix é 100% baseado em contabilidade. Tem que saber o que é ativo, passivo, lançamento, despesa, receita, lucro. Isso está muito bem explicado dentro de vídeos conceituais que eu criei dentro do canal do Clavix. Depois você tem vídeos básicos, que são operações simples, e vídeos específicos. Tá? Os vídeos não vão substituir o treinamento, mas eles vão facilitar. Um treinamento de 4 horas vai ser feito em meia hora com tranquilidade. E você vai se concentrar só naquilo que é a dúvida do cliente, pegar na mão dele para entender. Se você fizer isso bem feito no início, a implantação vai muito bem. Outra coisa importante, eu não sei se isso aqui é mais importante do que tudo, tá? Mas isso é muito importante. Tá? Não ceda às pressões. Nós cedemos essas pressões em alguns lugares, como a Diamond, e estamos agora pagando o preço. Tá? Tenha uma pessoa de contato. Tá? Veja do lado esquerdo como que são as ligações. O suporte fala com uma pessoa do cliente, essa pessoa do cliente fala com os usuários. Isso tem que ser a regra. Pode ser que de vez em quando tenha uma exceção, alguém ligou para precisar tirar uma nota fiscal, tudo bem. Mas tem que ter uma pessoa responsável no cliente. Se ele falar, não, eu quero que você treine cada um individualmente, não tem problema. Mesma coisa, você está pagando pelas horas, se quiser a gente ainda dança a hula para você. A gente vem aqui vestido de Carmen Miranda, põe uma cesta de frutas na cabeça, faz o que você quiser, mas você vai estar pagando cada hora que a gente gastar. Agora, se você quiser economizar tempo, tem que ser essa regra. Tá? Nós falamos com uma pessoa do cliente, essa pessoa multiplica o treinamento para os outros. Olha só a diferença dos desenhos que eu coloquei aí. Tá? Mantenha o registro de operações de tudo que você fizer para poder cobrar do cliente. Então, treinei a Fabiana sobre a tabela de clientes das 10 às 12. Fiz relatórios de estoque das 16 às 17h30. E aí, total gasto 6,30. Por que isso? Porque uma vez que você faça isso e documente, você tem como prestar contas para nós de como está o projeto. Quanto por cento que ele está, quem está fazendo, tudo. E outra coisa, quando você fala em prestar contas, principalmente para o Mauro, principalmente para mim, não venha com detalhes. Eu não quero saber detalhes, a não ser que esteja parado por algum detalhe. Tá? Eu quero saber o seguinte, está indo? Tem alguma coisa que eu precise interferir? Então me fala. Senão eu não quero nem saber detalhe. Vocês são adultos e vacinados para fazer a coisa, eu confio em vocês. Outra coisa, faça designações. Outro erro que a gente fez. A gente pegou, colocou as instruções, falou, passou tudo. Passou 2, 3 meses, o cliente nunca entrou no sistema, nunca cadastrou um cliente, fica só reclamando. Não pode acontecer isso. Você ensinou alguma coisa, nós temos que jogar ping-pong. Você tem que bater num lado, ele tem que bater do outro. Não existe. Se você tiver um ping-pong que ele espera que você vai jogar dos dois lados, não funciona esse tipo de implantação. Vai causar desgaste e nós vamos perder o cliente. Então, você ensinou, você tem a responsabilidade de ensinar, ele tem a responsabilidade de estudar, aprender e mostrar que entendeu. Tá? Então, se você fala, olha, criou o cliente, cara, por favor, pelo menos cria 3 clientes aí. Faz um exercício, acompanha para ver se ele fez. Tá? O acompanhamento acho que é mais importante do que a instrução. Treinou sobre o cadastro de produtos, é a mesma coisa. Insere os produtos e tal. Acompanhe as principais operações. Depois que você fez um bom início, todo o resto fica mais simples. Tá? Porque as coisas, os botões são os mesmos. A pessoa se acostuma com a cultura do Clavix, com o padrão de construção dele, e aí vai muito bem. Sobre a importação de dados, tá? O cliente precisa passar a base de dados.
Tá? A ideia é de que vai lá no meu fornecedor, pega a base e descobre como é que a gente colocou os dados. Podemos fazer isso? Podemos. A mesma regra. Olha, eu vou gastar muito mais horas se você me passar e disser, olha, isso aqui é o preço, isso aqui é o custo, isso aqui é o código, do que eu ter que entrar e descobrir isso na filosofia que o sistema dele está feito. Tá? Se quer que faça da filosofia do sistema e tudo, então, horas cobradas à parte. Agora, se ele manda a base de dados para a gente, em meia hora você importa tudo. Tá? Quando você tem que entrar numa base de dados de terceiro, é o mesmo problema. O cara põe umas tabelas com nome maluco, aí é a imaginação do cara que está fazendo. Você não sabe como que ele imaginou, e aí você vai ter que descobrir, estudar como que ele fez o sistema. Tá? Eu já fiz isso daí, mas isso não é fácil, toma muito tempo, então o cliente precisa ter a responsabilidade. Ou ele passa os dados num formato que já vem pronto para nós, ou então ele paga as horas que a gente vai gastar para importar. Outra coisa importantíssima, mantenha os conceitos do Clavix. Não usa empresa, não, eu tenho vários estoques, então eu vou criar uma empresa para cada local de estoque. Não pode. Estoque é estoque, empresa é empresa, usuário é usuário, produto é produto, conta é conta. Acabou. Não foge desse conceito. Tá? Não, mas é que fica mais fácil porque aí eu vou controlar. Não importa. O conceito é estoque é uma conta de estoque. Você pode controlar quantos estoques você quiser. Não faça como uma empresa separada, porque vai dar problema lá na frente. Não cadastre despesas como fossem clientes. Lá no cadastro de clientes você põe lá conta de luz. Tá? Aí você faz um lançamento para a conta de luz que é um cliente. Vai zoar toda a contabilidade. Tá? Vai dar tudo errado, os painéis vão mostrar informações erradas e você pode ter certeza que o cliente vai dizer que a culpa é nossa. Então, o Clavix tem uma metodologia que você deve conhecer, tem conceitos, então o produto é um produto. Se você pegar o produto, e isso é muito importante. Eu tenho um produto que é tão parecido que eu uso o mesmo código. Ele é amarelo ou vermelho. Então o que acontece? Se você fizer isso, você nunca vai conseguir saber quanto que ele tem de estoque de amarelo ou de vermelho. Aí você consulta o cliente. Você está ciente disso? Tô. Manda uma mensagem, pede uma confirmação por escrito. Tô ciente que isso pode dar problema, mas eu quero desse jeito. Então tudo bem, a gente obedece. Agora, em alguns pontos, toma cuidado, traz para mim. Esse é o tipo de coisa que é para trazer para o Mauro, ou para o Chamorro, ou para um sênior da equipe, falando, olha, o cliente está querendo fazer isso aqui. Tudo bem? Tudo bem. Tá? Ou então não está tudo bem. Vamos ver o que está acontecendo, talvez a gente possa ajudá-lo. Tá? Então, por exemplo, o cliente quer fazer uma devolução. Principalmente quando se fala daquele negócio de troca ou de pegar aliança como um produto, tal, isso tem que ser feito como uma entrada negativa na venda. Tá? Esse é o conceito do sistema. Da mesma forma, por exemplo, outro caso que a gente passou, o cliente queria vender um pé do brinco. Tá? O brinco são 2 pés, um para cada orelha. Aí o cliente perdeu um pé do brinco, ele vai na loja e compra um pé do brinco só. Como é que você vai fazer a venda de um pé se a unidade do brinco é par? Você vai vender 0,5 par de brinco, meio par de brinco. Funciona? Funciona. Quando você olhar lá no estoque, tem meio par de brincos lá. Você fez a coisa da maneira correta, você baixou exatamente e vai constar. Mas como é que eu vou ter 2 pares e meio desse? Vai ter 2 pares e meio, porque é 2 pares e mais um pé. É normal. Então vamos fazer a coisa pelo conceito do Clavix. Tá? Não pode vender um produto para dar saída de estoque dele. Saída de estoque e venda são operações diferentes. Tá? Compras. Eu vou dar entrada nos produtos porque eu não quero lançar a compra. Não faça isso. Vai corromper a contabilidade, vai dar um ajuste de estoque. Por exemplo, se você dá entrada numa mercadoria sem fazer uma compra, o que o sistema entende? Que foi feito um ajuste de estoque.
que essa mercadoria veio do nada e, portanto, ele vai registrar um hiper mega lucro porque o cliente ganhou mercadoria de graça. Ou, ao contrário, você pega e dá saída sem vender ou faz ajuste de estoque, o sistema vai acusar um prejuízo porque o sistema é contábil. Tá? Não faça nada fora dos conceitos do Clavix. Não registre uma operação que não reflita o que realmente aconteceu no momento que aconteceu. Tá? Outra coisa, não faça atletismo. Tá? O que é atletismo? Tá? A gente já caiu nessa armadilha muitas vezes, não vamos cair de novo. O que é isso? O cliente quer uma modificação para ele adaptar um negócio que ele tem lá que você sabe que vai dar um trabalho imenso. Não faça isso sem antes conversar conosco. Tá? Não faça relatórios ou módulos sem conversar conosco. Tá? Relatórios que fazem alteração na base de dados não devem ser feitos. Pode haver exceções? Pode, mas conversa com a gente. Tá? Por exemplo, o cliente quer... Nós vemos isso acontecer numa fábrica. Ele queria que o cálculo do custo do produto fosse feito de acordo com aquela produção, mas se ele trocou um item da composição, ele quer que pegue o item que ele trocou e não a composição básica. Não faça isso, não prometa isso. Como é que eu faço? Faz um clone daquela mercadoria. Tá? E aí naquele clone você põe a composição correta. Tá? Qualquer coisa que você faça diferente do conceito, o que vai acontecer? O sistema fica frágil. Quando você for tentar tirar o relatório, ele não vai trazer informações corretas. Então, tem alguma dúvida, conversa com a gente antes de prometer qualquer coisa que seja fora do contexto. Tá? Por fim, você não está sozinho numa implantação. Tá? Quando eu falo busque ajuda para tudo aquilo que você não conseguir, mas não é só sobre isso. Se você pega um cliente, antes de fazer uma estratégia, toda implantação complexa, conversa com algum sênior, ou comigo, com o Chamorro, com alguém que já implantou outras vezes. Pode conversar com outros da equipe também, Rafael, sei lá, né? Esse vídeo vai passar, as equipes vão trocar, mas conversa com o sênior. Tá? É sempre melhor você gastar 1 hora planejando do que 5 horas consertando uma bobagem que você fez. Tá bom? Muito obrigado pela paciência. É isso aí, confio em vocês.